Hoje eu quero te mostrar basicamente qual é a diferença entre as pessoas que desistem e as pessoas que não desistem. Porque você olha ao seu redor e enxerga pessoas que seguem em frente, pessoas que não param no caminho, pessoas que parecem enfrentar dificuldades inclusive muito maiores do que a tua. Parênteses aqui, nunca é bom a gente medir dificuldades, tá? O que é dificuldade para você pode não ser para mim e vice-versa. Voltando. Mas você enxerga outras pessoas superando dificuldades, pessoas conseguindo ir em frente, e você percebe que você trava sempre nas menores dificuldades. Com esse livro aqui, do autor Tony Robbins, inclusive eu ainda estou lendo ele, tá? Porque ele é um livro bem grande, mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque esse conceito aqui, essa ideia dele me chamou a atenção. Então aqui no Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, ele mostra basicamente que existem três diferenças entre as pessoas que avançam e que não avançam, e essas três diferenças eu quero te mostrar no vídeo de hoje. A primeira diferença é que as pessoas que avançam, elas conseguem entender que nenhum problema é permanente. Presta atenção nisso. Sempre que a gente está num momento difícil da nossa vida, e aí eu me incluo, e acredito que a maioria de nós já passou por isso, já pensou sobre isso, nós acreditamos e imaginamos que aquele problema vai durar para sempre. Então a gente está com uma dívida no cartão de crédito, a gente está com um problema de saúde, a gente está enfrentando um chefe chato, a gente está enfrentando um colega que pega no nosso pé, a gente está passando por um momento de baixo desempenho no trabalho, a gente está passando por um momento de realmente sedentarismo, que a gente não está conseguindo cuidar da saúde, que a gente vê o nosso peso aumentando, enfim, todos os tipos de problema que existem, que são inúmeros, nós acreditamos que esse problema vai durar para sempre. E essa sensação de que o problema não passa, de que nós olhamos para frente sempre como se a gente continuasse com aquele problema. Presta atenção, vamos lá. Quando a gente está passando por um colega no trabalho, um exemplo, que não gosta da gente, pega no nosso pé e aquilo, cara, nos incomoda, a gente pensa em mudar de emprego, a gente pensa em buscar outras soluções, e aí você olha para aqui 2, 3 anos e você ainda se imagina com esse colega. E parece que aquilo se torna uma lente pela qual você passa a interpretar o mundo. Então, as pessoas que desistem, elas normalmente desistem de encontrar a solução para um problema, elas normalmente imaginam que esse problema vai acompanhá-las para o resto da vida. Então, ó, o que o autor fala? Os realizadores raramente, se é que alguma vez, consideram um problema como permanente, enquanto os fracassados acham que até os menores problemas são permanentes. A partir do momento em que você assume a convicção de que não há nada que possa fazer para mudar alguma coisa, simplesmente porque nada do que fez até agora conseguiu mudar, passa a ter um veneno pernicioso em seu organismo. Vocês perceberam? Basicamente, enquanto até o sol apareceu para corroborar com isso, basicamente quando a gente entende que um problema ele é passageiro, a nossa vida se torna mais leve, porque eu sei que o que eu estou passando agora, eu não vou necessariamente precisar passar no futuro, que os dias ruins eles passam, os dias bons eles passam, e isso faz com que as pessoas ganhem um certo grau de resiliência, porque uma das maiores características dos pessimistas é acreditar que tudo sempre vai dar errado. E quando eu estou passando por uma dificuldade, e eu acredito que essa dificuldade não vai me abandonar, eu preciso entender que, na verdade, como é que eu posso explicar? Os otimistas, em termos gerais, os otimistas eles são muito mais, eles entendem muito mais a brevidade da vida, eles entendem muito mais a brevidade das coisas, eles entendem muito mais a sensação de que tudo passa. E essa é a primeira dica que eu dou para você, se você está com dificuldade de superar os problemas ou está com um excesso de pensamento negativo, é que os dias ruins passam e você não precisa imaginar a sua vida para sempre enfrentando os mesmos problemas. A segunda diferença, vamos lá, a segunda diferença entre os vencedores e perdedores, entre otimistas e pessimistas, está em suas convicções sobre a difusão dos problemas. Eu vou... Melhorou, né? O sol estava bem forte na minha cara. Vamos lá. A segunda diferença entre vencedores e perdedores, entre otimistas e pessimistas, está em suas convicções sobre a difusão dos problemas. Presta atenção nisso aqui. Um realizador jamais considera que é um problema difuso, ou isto é, que controla toda a sua vida. Sempre pensa da seguinte maneira: ora, é apenas um pequeno desafio no meu padrão alimentar. Não consideram que eu sou o problema, como demais, e por isso minha vida está sendo destruída. Por outro lado, os pessimistas, aqueles que têm o desamparo adquirido, desenvolveram a convicção de que são desastrosos em tudo só por terem sido desastrosos numa área. Cara, presta atenção, por favor, nisso. Para mim, esse é o mais importante, essa é a mais importante das três dicas ou das três diferenças.
A gente não pode acreditar que porque estamos passando por um momento ruim no nosso relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, a nossa vida vai ser ruim em tudo. A gente não pode acreditar porque a gente está passando por um momento ruim no trabalho que nós nos tornamos automaticamente um péssimo amigo, um péssimo namorado, um péssimo pai, péssimo no hobby, no esporte que a gente pratica. A gente precisa parar de generalizar problemas e passar a enxergar problemas dentro das caixinhas que eles têm. O que eu quero dizer com isso? Você está passando por um momento ruim no trabalho não significa nem que você é ruim no trabalho, mas que está vivendo um problema difícil ou um momento difícil em uma determinada área da sua vida. Isso não quer dizer que esse problema vai se manter e vai se alastrar para tudo. Se você está passando por um problema no seu relacionamento, isso não quer dizer que todas as áreas da sua vida têm que ser afetadas, ou que todas as áreas da sua vida você se tornou um fracasso em todas elas. Se você foi ou traído por um amigo, se você está passando por um momento difícil em uma amizade que é importante para você, não quer dizer que automaticamente você se tornou um péssimo profissional, um péssimo líder, um péssimo pai. Vocês entendem que quanto mais a gente compartimentaliza, e eu sei que é difícil fazer isso, mas por favor, interpretem e me entendam. Quanto mais a gente consegue manter um problema dentro da sua caixinha, sem que esse problema precise necessariamente se alastrar para todas as áreas na sua vida, mais a gente consegue ficar mais tranquilo. É mais ou menos como se 10% da nossa vida fosse atingida, 20% da nossa vida fosse atingida. A gente ainda tem um monte de coisa que nós somos bons, que nós gostamos de fazer para nos manter de pé. Pensa numa mesa inteira, e os pés da mesa são os pilares da sua vida. O pé da mesa, os 4 pés, o pé da mesa do trabalho está danificado, mas mesmo assim a mesa fica meio cambaleante, mas ainda tem outros pés que conseguem manter essa mesa de pé até que o pé do trabalho, né, o pilar do trabalho seja reestabelecido. Então, pare de generalizar problemas e pare de acreditar que sua vida acabou só porque uma parte ou uma área da sua vida está passando por um problema. Beleza? Então, o terceiro passo, a terceira diferença, a categoria final, né? O Tony Robbins chama de problema personalizado. Presta atenção. Se não encaramos o fracasso como um desafio para mudar nosso enfoque, mas sim como um problema só nosso, como um defeito de personalidade, vamos nos sentir imediatamente sufocados. Olha olha o ouro que é essa dica. Vamos lá. Afinal, como mudar toda a sua vida? Não é mais difícil do que apenas mudar suas ações em uma área determinada? Não é mais difícil do que apenas evitar compromissos? Ou, vamos lá, não é mais difícil do que apenas mudar suas ações em uma área determinada? Evite assumir a convicção do problema personalizado. Como pode encontrar a inspiração se condena a si mesmo? Isso aqui explica basicamente que nós nos achamos a última bolacha do pacote, né? A gente tem uma tendência muito grande de falar isso. Mas isso só acontece comigo, e só eu tô passando por dificuldade, só eu tenho problema no trabalho, só eu tenho problema no relacionamento, só eu tô com uma doença, só o meu filho que tá passando por uma fase difícil de rebeldia, só eu tô com problema no cartão de crédito com as dívidas, só eu quero mudar de emprego e não sei ainda como. Gente, independentemente do problema que a gente está enfrentando, óbvio, o contexto ele é muito pessoal, mas existem mais pessoas que estão passando por esse problema. Quanto menos a gente personaliza um problema, mais a gente entende que eles fazem parte da vida e a gente precisa enquadrar esse enfoque ou passar a entender de maneira diferente o motivo pelo qual nós estamos passando por determinado problema. Vamos lá. Tanto a primeira dica, e a primeira dica fala muito sobre entender que os problemas passam. As pessoas mais pessimistas, as pessoas que mais desistem, as pessoas que mais, enfim, sofrem com os problemas, e inclusive com os menores problemas, são aquelas que acreditam que os problemas vão permanecer pro resto da vida delas. Para a gente conseguir mudar e lidar melhor com os problemas, é pensar que, tudo bem, estou passando por um problema de saúde agora, esse problema vai passar. Tudo bem, estou passando por um problema no trabalho agora, esse problema vai passar porque eu tenho as ferramentas para isso. Tudo bem, estou passando por um problema no relacionamento agora, vou fazer de tudo para que tudo que está ao meu alcance para esse problema passar, e ele vai passar, ele vai se solucionar.
O que a gente precisa entender é que o que a gente enfrenta na nossa vida hoje não necessariamente vai ser o que a gente vai enfrentar amanhã. E a gente não precisa ficar se culpando, se martirizando, ou, enfim, entrando em pensamentos depressivos por acreditar que esse problema vai permanecer para o resto da nossa vida. A segunda dica fala basicamente sobre a questão de nós precisarmos, e aí é fundamental entender isso, a gente precisa segmentar os problemas. Um momento profissional difícil não significa que todas as áreas da sua vida precisam sofrer. Você não se torna um pai ruim, um marido ruim, um amigo ruim, enfim, um líder de comunidade ruim, porque você está em um momento profissional ruim. Vocês entendem que a nossa vida é dividida por áreas? E aí eu posso fazer um vídeo específico sobre isso depois, mas a nossa vida é dividida por áreas. Porque uma área está passando por um problema não quer dizer que todas as outras áreas percam o valor ou que a gente se torne ruim em todas as outras áreas. Essa generalização que acontece na nossa vida é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. E o terceiro, você não é a última bolacha do pacote, você não é o único copo de água do deserto, você não é, enfim, sejam outras comparações que podem vir, que eu posso vir a fazer. O seu problema, e você não é a única pessoa que está enfrentando o problema que você está enfrentando hoje. E a gente precisa mudar esse enfoque. Deus não é só ruim comigo, Deus não é só difícil comigo, não é só a minha vida que é difícil, não é só as questões que acontecem comigo que são difíceis, outras pessoas estão passando por problemas, de novo, entre parênteses. Não é bom comparar problemas. Ah, porque o meu problema é muito maior do que todo mundo. Depende. Ah, porque outra pessoa tá passando por um problema muito pior do que o meu. Depende. Te preocupa com os teus problemas, com as coisas que estão acontecendo contigo, mas entenda que você não é a única pessoa que está tendo dificuldades na vida. Todos nós que estamos aqui na Terra passamos por dificuldades em níveis, graus diferentes. A gente só reage diferente com relação aos problemas. E a gente tem uma tendência muito grande aqui, aumentando um pouco mais, horizontalizando um pouco mais o tema. A gente tem uma tendência muito grande de acreditar que as pessoas que são milionárias, pessoas que têm sucesso profissional, que moram em casas enormes, têm lindos carros, uma linda família, não têm problemas. Às vezes os problemas que elas têm são inclusive maiores do que o seu, que tem o seu trabalho, que ganha o seu salário, que vive num apartamento confortável, tem sua família, enfim. Não é rica, mas também não passa aperto. Às vezes você tem muito menos problema do que aquelas pessoas que você inveja a vida. A gente precisa parar de acreditar que existem pessoas, vidas de pessoas que são perfeitas. Todas as pessoas passam por dificuldades. A grande diferença é como interpreta isso e a maneira como a gente lida com isso. Interpretar, e aí é uma maneira um pouco mais anterior. Primeiro eu interpreto um problema e depois eu decido como enfocar, né? Como gerenciar ele na minha vida. É uma parte muito mais de ação. O que a gente precisa entender em termos gerais é que a maneira como nós lidamos com os problemas define se nós vamos ser pessoas resilientes ou não, se nós vamos ser pessoas que vamos parar ou continuar. E, acima de tudo, eu fiz um post, um Reels no Instagram, inclusive posso fazer um vídeo maior sobre isso também, e eu falei sobre o poder do processo, a importância do processo. Não se esqueça que Jesus passou 30 anos no anonimato como carpinteiro, óbvio que não 30 anos como carpinteiro, vocês entenderam, mas antes de aparecer durante 3 anos para o mundo. Não se esqueça que João Batista enfrentou o deserto, não se esqueça que Davi enfrentou Golias, depois enfrentou Saul. Não se esqueça que para tudo que a gente vai passar na nossa vida, para cada nível que a gente vai ter na nossa vida, a gente precisa passar por uma dificuldade para que as nossas capacidades aumentem. As nossas capacidades não vão aumentar sem que a gente enfrente dificuldades, seja autoimpostas ou sejam dificuldades que a vida vai nos colocar. Então, uma vez que você está enfrentando um problema, você não desiste, você sabe que ele vai passar, você para de generalizar esse problema e você entende que você não é a única pessoa que está passando por ele, e você enfrenta e supera o problema, você se torna uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor está mais capacitada para enfrentar problemas menores. Os problemas não diminuem, pelo contrário, os problemas aumentam o nível de complexidade. O que muda é basicamente a sua capacidade de lidar e enfrentar esses problemas. Então, muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, curta, mande para as pessoas que vocês entendam, que vocês entendem que precisam ouvir um pouco isso, pessoas que se sentem muito deprimidas, pessoas que desistem nos pequenos problemas, pessoas que estão passando por problemas. E, acima de tudo, se inscreva aqui no canal. É importante para o crescimento do canal,
para o crescimento dos conteúdos, e cada vez mais eu quero ser mais assíduo aqui, quem sabe aumentar a frequência dos vídeos num futuro bem próximo, tá bom? Muito obrigado pela companhia.